Presta atenção nessa história. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui vai contar e vai falar sobre o final da carreira de um homem. A missão desse homem. E o que ele enfrenta no final da sua missão. E o tema da mensagem que eu queria trazer para a igreja nessa manhã é: até onde você consegue enxergar? Até onde você consegue ver? Até onde as suas vistas alcançam? É um mistério. Isso é mais espiritual do que físico. E a palavra do Senhor diz: então subiu Moisés, ele veio lá das campinas de Moabe, e veio até o monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan. Mostrou todo o Naftali e a terra de Efraim, Manassés e toda a terra de Judá, até o mar Mediterrâneo, e o sul, e as campinas do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse o Senhor a Moisés: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com teus olhos, porém lá não passarás. Amém? Pode se sentar. Até onde você consegue enxergar? Como eu amo essa passagem bíblica, que mostra a narrativa exatamente no momento da despedida de um herói. A Bíblia tem muitos personagens que se destacaram na obra-prima das Escrituras. Muitos. Existe uma galeria de grandes homens e mulheres que construíram a história bíblica. Eu gosto de dizer que ajudaram e contribuíram na construção da história de Deus, porque a Bíblia não é uma história do homem, é uma história de Deus. Eu gastaria aqui muito tempo lembrando desses personagens, desses heróis, mas hoje eu quero destacar um deles, um que faz parte da galeria dos maiores, da prateleira de cima, que é Moisés. Para quem não é muito familiarizado com as Sagradas Escrituras, é importante falar um pouquinho dele. Esse homem, esse personagem, esse servo de Deus, ele nasceu num momento conturbado no Egito. Eu precisaria voltar lá em Gênesis, que ao terminar Gênesis, a gente começaria Êxodo. Gênesis vai contar a história do povo de Israel, quando foi para o Egito. A fome chegou em Canaã, e foram morar no Egito por convite do próprio José. Só que do período de José até o período do Êxodo agora, já se passaram 400 anos, 430. E toda aquela pompa, todo aquele conforto, todo aquele cuidado que o Egito tinha com os parentes de José, agora já não tem mais, porque já passaram 400 anos. Se você olhar para a história do Brasil, nós estamos falando de 500 anos que tem o nosso país. Agora você imagina, esse período foi o período que Israel viveu no Egito. E é claro, nós não conhecemos, nem sabemos direito quem foi esse tal de Pedro Álvares Cabral,
onde está a família dele e onde está a descendência dele. Imagina o mesmo tempo hoje, né? Naquele tempo, ninguém soube direito quem era esse tal de José, e muito menos a descendência dele, e o que virou? Virou quase 3 milhões de pessoas. Mas Moisés, ele nasceu exatamente nesse período, que existe um grande volume, uma multidão de pessoas que descendem ali de Jacó, de Israel. E ele nasceu nesse período conturbado, e ele foi criado, né? Ele nasceu de um levita, um homem que era da tribo de Levi, por isso que ele era sacerdote também, por isso que seu irmão Arão vai ser sacerdote da tribo, porque descende da tribo de Levi, a única tribo que não tinha direito à propriedade, não tinha nada. A grande alegria e o prazer do levita era servir a Deus. Esse era o grande prêmio, essa era a grande herança. E Moisés nasceu dentro desse contexto, filho de um levita, filho de Joquebede. Porém, no momento conturbado, ele foi criado, porque o rei, o faraó, queria matar todas as crianças daquele período. Vocês sabem da história, vocês já contaram até para as criancinhas que vocês têm. Então ele foi criado pela rainha, pela princesa, filha de faraó. E os primeiros 40 anos de Moisés foi dentro do palácio, e foi bom, porque dentro do palácio, o Egito era o top da época, era a principal nação daquela época, estava lá em cima, o Egito que mandava, o Egito tinha o poder. Então foi no Egito que se desenvolveu muita coisa, a tecnologia da época, se a gente pode dizer assim, a ciência, os remédios, né, os métodos, e tantas coisas que foram desenvolvidas justamente nesse período. E os primeiros 40 anos de Moisés foi dentro desse meio, onde ele aprendeu toda a ciência egípcia em relação a comando e também a administração. Moisés sabia da sua condição, ele sabia que ele não era filho da princesa, ele sabia que ele era hebreu, e num dado momento, já com 40 anos, ele vê os maus tratos de um egípcio em relação a um hebreu. Ele vai lá tirar satisfação e ele acaba matando esse egípcio, enterra na areia. Alguém vê e mais tarde joga isso na cara dele, ele fica com medo, ele foge. Então os 40 anos que ele passou no palácio agora, ele foge para uma região chamada Midian. E lá em Midian, ele vai viver na casa de um homem chamado Jetro. Ele vai se casar com uma mulher chamada Zípora. Ele vai ter filhos, e o primogênito dele será Gerson. E 40 anos agora ele vai viver nos pastos de Midian, não é mais no palácio, vai viver nos pastos de Midian, cuidando de ovelhas. Então, eu acho interessante aqui, que ele vai passar 40 anos morando em Midian, cuidando de ovelhas, e até ele chega aos 80 agora. Então a primeira etapa foi 40 no palácio, 40 agora nos pastos. Isso mexe com a pessoa, isso vai calibrando ele, e você vai falar, qual é o propósito? O propósito vem agora, quando ele tem 80. Moisés agora com 80 anos, ele é chamado por Deus, para tirar o povo da servidão do Egito. Chegou o momento, depois você confere em Êxodo 3, e essa migração do povo saindo ali do Egito para Canaã, foram mais 40 anos, 40 anos, quando chegam às margens do Jordão. Jericó está do outro lado, pertence a Canaã, desse lado é Moabe, e ali entre um estado e o outro tem o Rio Jordão. E aqui é onde nós lemos, nós chegamos aqui no capítulo 34 de Deuteronômio. Moisés agora foram mais 40 anos, 40 anos no palácio, 40 anos nos pastos de Midian, agora 40 anos no deserto levando o povo, agora com 120 anos, e ele passa por uma experiência tremenda, que é a experiência da despedida. A despedida desse grande homem de Deus foi planejada por Deus, a vida dele foi planejada por Deus. Deus às vezes ele faz isso, no final da caminhada, de uma missão, ele trabalha de uma forma linda,
Aquele que é servo, aquele que é um homem de Deus, aquele que é uma mulher de Deus, mesmo que tenha tido os últimos 40 anos de sofrimento, que foi isso que Moisés viveu no deserto com um povo rebelde, um povo de dura cerviz, mas Deus cuidou. Então, se você vem trabalhando para o Senhor, se você tem o seu coração nas coisas de Deus, não pense, querido, que o dia que você se despedir desse lugar, será um momento de tristeza. Deixa a sua vida diante do Senhor. Deus tem um final surpreendente para aqueles que o servem, para aqueles que o amam. E eu vejo na história de Moisés, aqui eu faço um paralelo, que a despedida desse homem, ela foi planejada pelo Senhor, e Deus às vezes faz isso no final da jornada percorrida com retidão. E eu também pude fazer um paralelo com outros servos de Deus, que também no finalzinho da sua caminhada, Deus tratou de uma forma diferente, foram recolhidos por Deus de uma forma simples, outros de uma forma simples, natural, né? Outros já de uma forma diferente, outros se tornaram mártires, mas foram recolhidos pelo Senhor com honra. Forma natural, quem teve a sua despedida de uma forma natural? Você olha para Abraão, Isaac, Jacó, esses morreram de uma forma natural. Davi simplesmente morreu, depois de cumprir uma obra. Outros foram mártires. Se a gente olha para a vida de João Batista teve sua cabeça decepada por fazer a obra do Senhor. Estevão teve a sua vida, né, que chegou ao fim, né, assassinado a pedrada. Se a gente olha para Tiago maior, que foi um dos discípulos do Senhor Jesus, também foi morto. Agora outros foram recolhidos pelo Senhor de uma forma triunfal. O primeiro deles que a gente encontra é Enoque. Enoque andou com Deus, por isso Deus o tomou. Ninguém tem notícia do tal do Enoque, acabou, sumiu. Ele vinha da descendência de Sete, acabou, simplesmente porque Deus o recolheu para si. Outro personagem bíblico que a gente encontra é Elias. Ele foi recolhido pelo Senhor de uma forma linda, né? Foi recolhido de uma forma tremenda. E Elias, o que o Enoque representa quando ele é arrebatado pelo Senhor? O Enoque, ele representa exatamente isso, ele representa o arrebatamento daqueles que andam com Deus. Esse Deus os toma para si. Então ele não foi simplesmente, vou trazer ele hoje para cá, não, significa arrebatamento, Enoque. O Elias, o que o Elias representa? Ele representa a missão profética cumprida, terminou. Deus o arrebata, Elias, de uma forma linda e maravilhosa aos olhos de Eliseu, quando vê o seu mestre ser levado por Deus numa carruagem de fogo, num redemoinho. Outro que nós vemos aqui é o tal de Moisés. Nós lemos aqui que ele subiu ao monte Nebo para ser recolhido por Deus. E o que ele representa? Se um representa o arrebatamento, o outro representa a missão profética, o Moisés representa o quê? O libertador. E ele sobe ao monte Nebo, e lá é recolhido por Deus. Eu estive no monte Nebo, quando eu estive em Israel, e na verdade não fica em Israel, fica hoje na Jordânia, antiga Moabe, né? Antiga Moabe. E lá de cima tem uma igreja, fizeram uma igreja, é cercado por uma mureta, né, no pico da montanha. Tem também uma réplica de Neustã. Quem não conhece a dona Neustã, é uma serpente de metal, que um dia serviu para que o povo fosse curado de picadas de serpentes, mas isso aí é uma outra mensagem que eu acho que eu trago domingo que vem. Eu vou falar sobre a haste da serpente e a haste do Salvador, que é a cruz do Calvário. Amém? Não perca, aleluia. Então, é muito legal o que a gente vê lá de cima. Então, mas eu subi lá, eu tentei ver até onde as minhas vistas alcançavam. Gente, eu não consigo ver nem o Rio Jordão, que fica a alguns quilômetros dali. Muito menos dá para ver Jericó, que fica do outro lado do rio.
E muito menos, é claro, dá para ver todo o estado de Israel, que começa Gileade, Adã, de Naftali até Efraim, e do mar Mediterrâneo, não dá. Com os olhos carnais você não vê, mas Deus mostrou para Moisés. E aí vem a pergunta: como? Moisés, aquele havia cumprido o seu chamado, a sua missão, e ele chegava ao fim. Seu ministério à frente do povo de Israel durou 40 anos, e agora ele morre com 120. E há um grande mistério em relação à morte desse homem. Por quê, pastor? Estudiosos se debatem sobre esse tema, sobre esse texto, sobre a forma que Moisés morreu, se é que morreu, porque o seu corpo nunca foi achado. E o que reforça essa dúvida é o fato de Moisés ter aparecido com Elias no monte da transfiguração. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, dias antes, Jesus sobe para orar com Pedro, Tiago e João, e eles estão orando, de repente desce Moisés e Elias para confortar o Senhor Jesus enquanto esse orava. E muitos também defendem que as duas testemunhas que estão lá em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 11, verso 3, as duas oliveiras que vão pregar por 3 anos e meio, 3 anos e meio, são exatamente Elias e Moisés. E eu queria até dar uma lida nesse texto, Apocalipse capítulo 11, verso 3, porque muitos dizem que a outra testemunha que vai aparecer junto com talvez Elias, seja o próprio Enoque. Mas olha que interessante esse texto aqui no capítulo 11 de Apocalipse. Hoje um pouquinho mais de teologia aqui, tá bom, amados? Fica bravo comigo não, mas eu preciso. Olha, quando fala das duas testemunhas lá em Apocalipse, no capítulo 11, verso 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1270 dias, vestidos de saco. Então estas duas oliveiras e os dois castiçais que são diante de Deus na terra, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Por quê? Aqui presta atenção, porque estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Quem orou e disse, ó, não chove em Israel pela minha palavra não chove, foi Elias. O Acabe e a Jezabel ficaram doida, 3 anos e meio não choveu em Israel, 3 anos e meio, olha como os números batem, 3 anos e meio não choveu em Israel. Quem teve esse poder profético? Elias. Vamos lá, esse tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-la em sangue. Qual foi? Olha, para converter, para ferir a terra, em sangue, e ferir a terra com toda a sorte de pragas. Quem foi esse? Que bateu seu cajado nas águas do rio Nilo, e aquilo se transformou em sangue, e tem poder sobre todas as pragas. Então, já numa mesa de debate com teólogos, eu já defendi essa possibilidade. Amém, amados? Então é interessante, da forma que esses, porque eu creio que Moisés está na parada, mas que olhando para as fases de Moisés, são fases, 3 fases da vida desse homem que fizeram toda a diferença em sua trajetória, e as 3 fases foram necessárias para que a última fosse selada com êxito. Primeira fase, no Egito, aprendeu, se formou, acumulou conhecimento. Nos pastos de Midian, aprendeu a lidar com gente e também com ovelha. Porque o Moisés, ele foi criado dentro dos palácios, ele não tinha muita paciência não. Ele matou um homem no Egito, ele perdeu a paciência. A palavra do Senhor diz que ele era pesado de língua, e ele era meio ignorantão às vezes, e ele teve que cuidar com um bicho complicado, que é o tal de ovelha. Pensa num bicho que depende
do seu pastor. Pensa num bicho que é dependente, é a tal da ovelha. Ovelha tem problema até para beber água. Se o pastor não for lá e não fizer um remansinho, não fizer, né, para que a água fique paradinha, ela com água corrente, ela não bebe água. Ela é muito medrosa. Então precisou 40 anos de trabalho no pasto para cuidar das ovelhas, mas principalmente para cuidar da personalidade complicada que era Moisés. E tudo isso formou o Moisés que nós viemos conhecer aqui. Que veio tirar o povo do Egito, pastorear esse mesmo povo no deserto, depois entregar esse povo às margens do Jordão, diante da terra prometida. Muitas vezes nós não entendemos as fases que nós passamos. Nós não entendemos, nós achamos que vai ser sempre um padrão nivelado, as coisas sempre vão caminhar de um jeito só. E a gente não sabe. Porque até uma fase da nossa vida foi de um jeito, depois outra fase da nossa vida foi de outro, e porque outra fase da nossa vida foi de outro. A gente não entende. Porque nós tivemos fases na nossa vida, sim ou não? Ou foi padrão? Sempre foi a mesma coisa? Não. Nós tivemos momentos na nossa vida que nós precisamos ser adestrados. Nós tivemos momentos na nossa vida que a gente teve que baixar a bola. Nós tivemos momentos que a gente estava no palácio, a gente olhava as pessoas de cima para baixo, porque estava tudo bem, estava tudo maravilhosamente correndo bem, a gente tinha autonomia, a gente tinha autoridade, mas chega um momento, meu irmão, que a gente é jogado no pasto, e a gente tem que lidar com bichos incompreensíveis, com naturezas complicadas, e a gente tem que ter paciência. A gente então vai adestrando o nosso jeito, a nossa natureza, e a gente vai melhorando, a gente vai ficando mais calmo, a gente vai ficando mais tranquilo, a gente vai orando mais, e isso vai melhorando a gente, que é o momento do pasto, é o momento de reflexão, o momento que você conversa com a ovelha não responde para você, não conversa com você, então é você e você mesmo, e é numa dessa que ele vai encontrar Deus lá na sarça ardente. É nesse momento que a gente encontra Deus, no momento da solitude, no momento da solidão, no momento onde é a gente com a gente mesmo e só tem um escape, buscar Deus nessa hora. É o momento que a gente olha para os lados e a gente não encontra ninguém. É o momento que a gente busca um conselho e a gente não encontra. É o momento que nada nos preenche. São os pastos de Midian. Você fala, vai acabar. Não, Deus está te preparando para algo maior. É nesse momento que você não pode desistir. É nesse momento que você não pode entrar no túnel da depressão. É nesse momento que você tem que erguer a cabeça e falar assim, está vindo coisa grande por aí. Olha, eu tô sentindo que algo tremendo vai acontecer na minha vida. E aconteceu depois da sarça ardente. Quando Deus fala assim, Moisés, eu acho que você já está preparado. 40 anos no Egito, pensando em ser alguém. 40 anos aqui nos pastos, descobriu que você não é ninguém. Agora você terá 40 anos para você descobrir e saber o que Deus faz com o ninguém. É isso que a gente tem que levar para a nossa vida. E aqui, no final, Moisés cumpre o seu chamado, só que tem um detalhe aqui, você vai ver, mas você não vai entrar. Moisés, você vai levar o povo, você vai chegar lá na beiradinha do Jordão, você vai falar assim, entra, você vai ser impossibilitado de colocar o pé na terra prometida. Senhor, mas foram 40 anos, Senhor, mas foram, Senhor, eu sofri com esse povo já tentou me apedrejar algumas vezes, Senhor, o Senhor lembra quando eu me coloquei entre o Senhor e o povo, que o Senhor disse, eu vou acabar com todo mundo, o Senhor falou assim, e eu disse para o Senhor, não Senhor, se o Senhor fizer mal para esse povo, risca o meu nome do teu livro, eu fui um intercessor, o Senhor lembra Senhor, deixa eu entrar. Capítulo 3, verso 25, do próprio livro de Deuteronômio diz, e orou, e implorou novamente, gente, isso aí dá vontade de chorar, o capítulo 3, verso 25 do mesmo livro, está escrito, e ele disse ao Senhor, de Deuteronômio, rogo-te, em outras palavras, Senhor, eu imploro, deixe-me passar, deixe entrar em Canaã, 120 anos, você imagina uma pessoa de 120 anos vir implorar algo, que
ao nosso entendimento ele merece. Foram 40 anos. Foram 40 anos aguentando um povo chato, uma crentaiada complicada, um povo de fofoca, de murmuração, que não acreditava, que não contribuía, que não aceitava, que achava defeito em tudo, e ele sempre ali segurando a onda. E de repente você vê um velho de 120 anos chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu imploro, rogo-te, verso 3, capítulo 3, verso 25, rogo-te, deixe-me entrar, deixe-me passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha, o Líbano, eu quero ver tudo, Senhor. E aí, dói o coração, não dói? Quando você lê o verso 26, porém o Senhor se irritou com Moisés, o Senhor se indignou muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor disse: basta, não toque mais nesse assunto, não vai entrar. E quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, Deus era amigo de Moisés. Não, essa bronca aqui é apenas uma bronca, mas Deus não deixava de ser amigo, que olhava, que conversava face a face com o seu servo. Foram 40 anos de um relacionamento intenso com Deus. Moisés à frente de um povo rebelde, sendo intercessor, um povo complicado, um povo obstinado a pecar, e Moisés ali segurando a onda. No final da jornada, já velho, Moisés ainda tinha forças, e a palavra do Senhor diz que ele tinha forças, tinha um brilho nos olhos e vigor no corpo. E Deus então faz algo tremendo na vida desse homem. Faz o seguinte, Moisés: sobe no monte Nebo, sobe no monte. E a palavra do Senhor diz que ali Deus mostrou até aquilo que Moisés não enxergava. E há coisas em nossa vida que Deus quer nos mostrar, as quais nossos olhos não conseguem enxergar, nossos olhos carnais. E aqui é o cerne da palavra dessa manhã. Deus quer nos mostrar coisas que muitas vezes nós ou não queremos enxergar, ou realmente nós não conseguimos ver. Há coisas que muitas vezes estão ali em nosso nariz, na frente da gente, e nós temos dificuldade de ver. Muitas coisas não enxergamos porque não queremos. Muitas coisas nós não enxergamos porque nós relativizamos. Não, isso não vai dar em nada não. Não cria ele a si mesmo. E Deus está falando: não, presta atenção. Ah não, o dia que der eu vou. Ah, quando der eu faço. Deus está falando: não, presta atenção. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Ah não, mas eu só vou ali no mundo dar um pulinho e já volto. Não, porque todos os meus amigos fazem. Está na nossa cara, está no nosso nariz. E aí, meu irmão, o que a gente precisa? Discernimento. Precisamos de discernimento para tudo que nós queremos ver e compreender em nossa vida. Nós temos que orar para cada passo que a gente for dar. Nós precisamos muito de Deus para que Ele nos mostre o que nós não estamos vendo, e há coisas que estão na nossa frente que a gente não está vendo, e a gente precisa pedir para Deus mostrar. O Estado de Israel, geografia bíblica, tem aproximadamente 240 quilômetros, você percorre ele meio-dia, de comprimento por 120 de largura. Você sobe numa montanha, num estado desse tamanho, o que você consegue enxergar? Você não está lá, você não está no outro planeta, você não está lá na galáxia, você não está lá lá em cima, num foguete ou numa nave. Você não está. Você está aqui na terra, você subiu numa montanha. O que você consegue enxergar? O que você consegue ver? Até onde suas vistas alcançam? Você sobe aqui na Serra do Japi, que é a nossa maior montanha. O que você consegue ver de fato? No máximo, a cidade de Jundiaí. Você consegue ver o estado de São Paulo todinho? Mesmo que você subisse no pico do Jaraguá, mesmo que você subisse no pico da Neblina, que é o nosso maior pico aqui no Brasil, mesmo que você subisse no pico, no Monte Everest, no Himalaia, você não conseguiria ver.
E aí eu te pergunto, como ele pode ver e conhecer toda a terra de Israel? Amados, nossa visão é limitada, assim como somos míopes também em muitas áreas da nossa vida. Nós precisamos de Deus para enxergar. Deus mostrou todo o Israel e Ele dá nome. E se você olhar no mapa, você vai ver que é de Gileade até Dan, Efraim até, até aqui embaixo, em Judá, Manassés até o mar Mediterrâneo, ou seja, é todo o território. Moisés conseguiu ver. Então eu fico pensando, há coisas que nós não vamos conseguir ver, mas eu quero que você nessa manhã saiba de uma coisa: Deus quer nos mostrar. Há coisas que nós não vamos ver enquanto nós estivermos vivos, mas as gerações futuras verão. Mas nós podemos ver pela fé o que eles verão, se nós deixarmos Deus nos mostrar. Há coisas que nós não conseguimos enxergar se não for através dos olhos de Deus. Nome disso, fé. Aí nós descobrimos que é fé. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, porém nós somos míopes, porque nós dizemos, mas nós não enxergamos. Nós enxergamos apenas aquilo que os nossos olhos carnais nos mostram. Isso não é fé, isso é fato. Quando olhamos com os olhos de Deus, nossa fé se torna uma ferramenta poderosa para cumprir. Eu fecho os olhos aqui na igreja e eu começo a imaginar a IBP daqui 10 anos, e Deus me mostra exatamente como a nossa igreja estará daqui 10 anos. Isso é lindo, é os olhos de Deus, não são os meus, porque os meus acontece o quê? A hora que eu abro e eu vejo o que nós estamos vendo hoje, é lindo, é maravilhoso, é gostoso, tal, mas se você fechar os seus olhos e pedir para que o Senhor mostre através dos olhos dele, você consegue ver coisas lindas. Aí está o grande problema ali, que nós vivemos pelo que a gente vê, que nossos olhos contemplam. Se a gente deixar que os olhos do Senhor nos mostrem aquilo que de fato vai acontecer, a gente se anima, a gente se alegra, a gente se satisfaz, porque tem coisa boa vindo por aí. Amém? Nós precisamos muito da ação de Deus em nossa vida, e também desse dom profético, de fé, para que as coisas aconteçam. E quando eu falo dom profético, não é ficar papagaiando profecias que você quer ouvir, porque tem gente que vai para a igreja apenas para ouvir profecias que quer ouvir, e de repente Deus chega para você e fala assim: olha, você não vai passar. Que profecia? Não, essa profecia eu não quero. Você não vai entrar em Canaã. Não, Senhor, não, eu não vim aqui na igreja hoje para ouvir essa profecia, eu quero ouvir coisa boa. O que Moisés ouviu? Aquilo que ele não queria ouvir, porque ele estava olhando com os olhos dele, só que Deus tinha outras coisas para mostrar para Moisés. O dom profético não é algo da nossa imaginação, mas um desejo de Deus para que o homem enxergue mais longe com os olhos de Deus. Amém, amados? Em tudo em minha vida, se Deus me mostrar o caminho, eu não vagueio às escuras. Eu vou repetir: em tudo em minha vida, se Deus me mostrar o caminho, eu não vagueio às escuras. Nossa vida, ela é interessante, nossa visão, ela enxerga somente até onde nossos olhos carnais alcançam, até onde a nossa imaginação vai. E aí que está o grande problema, até onde nossa fé alcança. Nós conseguimos enxergar hoje duas coisas: o que passou e o que está diante dos nossos olhos. Só que Deus tem coisa maior para mostrar para a gente. Aquilo que está diante dos nossos olhos, isso aí não precisa, isso aí a gente já está vendo. Deus nos leva a uma dimensão superior, que se nós crermos, se nós tivermos essa certeza que Deus está no negócio, e nós professarmos a nossa fé através da nossa boca, que Deus está no controle de tudo, Deus tem grandes coisas para nos mostrar. Então, queria te pedir hoje, entrega ao Senhor a sua vida, entrega ao Senhor o seu futuro, peça para o Senhor, fala assim: Senhor, eu vou fechar meus olhos, eu quero que o Senhor me mostre como vai estar minha família. Eu quero que o Senhor, você duvida que Deus pode te mostrar isso? Numa intimidade, num relacionamento estreito com Deus, eu desafio você a fazer isso. Deus te mostra.
Tem coisas talvez que você não vai querer ver, mas Deus mesmo assim vai te mostrar. Mas se você colocar diante do Senhor, o Senhor também muda as situações. Deus muda o roteiro. Entrega ao Senhor, peça a Ele que mostre do jeito dEle, da forma dEle, que a forma dEle é sempre melhor que a nossa. Sozinhos, nós vemos lutas em nossa vida. Com Deus, nós podemos ver vitórias lá na frente, porque Deus nunca perde. Sozinhos, nós vemos um lar muitas vezes desajustado. Com Deus, nós vemos um lar abençoado, porque Deus é o Deus da família. Sozinhos, nós vemos a enfermidade batendo à nossa porta. Com Deus, nós vemos saúde, porque Deus é o Deus que cura. Mas muitas vezes a gente quer andar só sozinho, a gente só quer ver o nosso lado, e a gente esquece que Deus é tudo isso. Sozinhos, nós vemos uma crise financeira. Com Deus não, com Deus nós vemos prosperidade. Em meio ao caos. Sozinho a gente pensa pela nossa cabeça, com Deus não. Com Deus a gente pensa com a mente de Deus. Deus nunca vai te meter numa enrascada, quando você se entrega verdadeiramente a Ele. Deus nunca vai falar: Djalma, vem mais um pouco, tome. Não, esse não é o meu Deus. Não é um Deus de castigo, não é um Deus de agendas escondidas, não é um Deus de não, Deus é bom demais. Deus nunca vai te inspirar a você fazer alguma coisa, isso vem de Deus, para te levar ao fracasso lá na frente. A nossa mente humana, nosso coração é enganoso, viu gente? Presta atenção. E o que eu faço hoje com você? Eu te desafio, porque eu não entendo porque existe tanta gente que insiste em andar sem Jesus. Eu desafio as pessoas hoje, no altar da nossa igreja, eu desafio você fazer um teste, porque Ele diz: faça a prova de mim. Fazer um mês de entrega total a Deus, 30 dias, estou te pedindo a vida toda não, estou te pedindo só 30 dias. Se você não gostar, quando você compra alguma coisa, hoje você tem 30 dias para devolver, né? Pede para Deus devolver para você a tua vida mundana de novo. Faça a prova 30 dias. Faça a prova. Mas se você gostar, querido, acredite que a sua vida muda e muito para melhor. Jesus, no final de tudo, Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Essa palavra tem peso. Jesus também, Ele diz: olha, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se Deus te levar hoje, e aqui nós já estamos já no finalzinho do ano, se Deus te levar hoje numa montanha chamada 2021, que é a que nós estamos hoje, o que você consegue enxergar em 2022? Isso fará toda a diferença no próximo ano na sua vida, da forma que você vai ver. O seu 2022 pode ser uma repetição do que foi 2021, do que foi 2020, mas também pode ser o melhor ano da sua vida. Eu, como pastor, eu estou trabalhando esse final de ano para que você esteja preparado para um ano abençoado o ano que vem. As mensagens que estão sendo ministradas por nós pastores aqui na igreja têm sido de muita relevância nesse sentido, para a gente se preparar para ter dias melhores. Não olhe para os outros e nem para que os outros pensam e falam, as estimativas, estatística. Olhe para aquilo que Deus quer lhe mostrar. Os lugares que Deus mostrou para Moisés, em cima daquela montanha, tem cada um significado, cada um tem um propósito. Ele mostrou primeiro Gileade, morte do testemunho significa. Ele mostrou Naftali, luta, que significa luta e guerreiro. Ele mostrou Efraim, frutífero. Ele mostrou Manassés, Deus me fez esquecer. Ele mostrou Judá, glorificado e exaltado. Ele mostrou Jericó, perfumado. Ele mostrou Zoar, pequeno. Se você depois, com o tempo, puder dar uma olhadinha nisso aqui é a nossa vida. De tudo tem um pouco. Cada coisa que Deus lhe mostrou em 2020 e 2021
terá um significado daqui para frente na sua vida, nos próximos anos. Passou já, 2020, 2021 é passado já, gente. Você tem que olhar para 2022. O que eu aprendi? O que eu melhorei? Em que lado, de que forma eu cresci? Cada palavra, cada culto, cada testemunho, cada louvor, cada momento, cada aprendizado, para que serviu se eu não aplicar? Aprenda a decifrar o que Deus tem para a sua vida. Deus irá te levar a uma dimensão poderosa, se você se entregar totalmente aos propósitos de Deus. Pare de dar cabeçada na vida e se jogue completamente à vontade de Deus. Faça esse teste, 30 dias. Se você não gostar, pode devolver, pode voltar para o mundo, pode voltar para a sua vidinha medíocre, vida de sofrimento, de tristeza, de angústia. Mas eu garanto que se você se entregar totalmente para o Senhor Jesus e confiar nele, a sua vida muda. E para encerrar aqui, não aceite um 2022 igual ou pior do que foram os últimos 2 anos. Moisés talvez estava triste, porque não podia, foi impedido de entrar em Canaã junto com o seu povo. O que Deus faz então? Faz melhor. Moisés entra em Canaã, e eu creio que entrou segurando as mãos de Deus. Eu não sei como que ele entrou, mas eu sei que ele entrou, ele conheceu. É do jeito que um pai caminha, segurando as mãos de um filho num shopping, num parque, aquelas mãos grandes do pai segurando o filho e mostrando cada detalhe para ele. Eu não sei se Deus mostrou para Moisés, pedindo para ele fechar os olhos e contemplar a terra prometida, ou se Deus o levou montado às asas de um querubim, voou como um guia mostrando as bênçãos do povo de Israel. Eu não sei, isso aí a gente vai saber quando chegar lá. Mas amados, Deus tem o mesmo cuidado conosco, amém, amados? Temos dificuldade de enxergar as bênçãos de Deus em nossa vida. Nós temos muita dificuldade, e muitas vezes elas estão aí, porque nós queremos olhar com os nossos olhos, mas Deus, Ele quer mostrar com os olhos dele. Ao invés de ver as promessas de Deus, nós ficamos procurando luta. Tem gente que pega problema com a mão, o problema está ali, não é um problema, deixa eu pegar ele. Deus não quer que você mexa com isso. Procurando luta, as pessoas ficam procurando dificuldade para as suas vidas, só tem problema, mergulhados num mar de tristeza, e assim não vê as coisas grandes que Deus tem para mostrar. Parece que é mais fácil hoje se parecer com um coitado, um derrotado, esquecido, do que com um amigo de Deus. Parece que é mais fácil ceder à condição de um coitado. Tadinho de mim, né? Ninguém está vendo meu sofrimento? Eu sou isso aí, gente. Eu sempre fui um derrotado. As pessoas... Gente, existe um Deus. Para de ficar lambendo feridas do passado. Deus tem um Canaã, tem uma terra prometida para nos mostrar, e a gente fica olhando as nossas impossibilidades. Aí eu pequei lá atrás, eu bati na rocha quando era para falar com a rocha, e Deus me impediu. E as pessoas ficam se lamentando, se agorizando na poça da tristeza. E Deus nessa manhã vai falar: para de olhar com seus olhos são limitados, suas vistas enxergam até onde seus olhos alcançam. Eu tenho coisas grandes para você, eu tenho coisas maravilhosas para você. Eu sempre gosto de provocar a igreja. Eu falei assim: daqui 5 anos, como vai estar a sua vida? Ah, pastor, ainda vou estar lambendo as minhas feridas. Ah, céu, eu vou estar lascado, eu vou estar mais perturbado, a minha família só é um problema, é um poço. E você, Zé? Daqui 5 anos, como você vai estar? Como vai estar a sua casa? Como vai estar seu casamento? Depende de como está hoje, e como você vê hoje, e aquilo que você projeta lá na frente. Deus falou assim para Moisés, na versão de Djalma Mello, falou assim: esquece esse negócio de entrar via rio, passar o Jordão, isso é coisa para o pessoal lá embaixo. Você vai comigo entrar em Canaã por um outro caminho. Eu vou te mostrar lá de cima, desde Gileade até Dan, desde Naftali até Efraim,
desde Manassés até o grande mar, o Mediterrâneo. Você vai ver tudo, coisa que Josué, depois que entrar, nunca vai conseguir ver, porque não vai conseguir percorrer, mas você vai, porque você mereceu. Deus tem um cuidado grande com a gente. Moisés mudou a sua mente, aceitou os desígnios de Deus para a sua vida, e pôde ver aquilo que a Bíblia diz, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem, porque é isso, exatamente isso, o que Deus tem preparado para aqueles que crêem em Jesus Cristo nosso Senhor. Nome disso, cuidado de Deus. Deus tem cuidado da gente. Pare de olhar para o passado, para de olhar para o presente, para aquilo que você está sofrendo. Fala: Senhor, eu quero ver lá na frente. Senhor, eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Eu quero alegrar o meu coração. Eu vou trabalhar para que tenha uma vida bacana lá na frente, mas eu preciso das suas bênçãos. Amém? Não aceite apenas uma visão. Não aceite apenas uma profecia para a sua vida. Determine no seu coração que você terá uma vida maravilhosa e abençoada, na sua plenitude, a partir do momento que você começar a enxergar com os olhos de Deus. Se coloque em pé. Por que eu digo isso? Porque Jesus morreu exatamente para que isso acontecesse, para que nós viéssemos a ter uma vida, mas uma vida em abundância. Ele não tem coisa pequena para a gente. Eu não sei como Moisés viu todo Israel, que é grande, em cima de uma montanha. Não dá para ver, mas nós sabemos que ele viu, porque Deus mostrou. Eu não sei como você vai resolver essa situação, não sei como você vai consertar, não sei como você vai mudar, mas Deus nessa manhã tem uma palavra para você. Você vai mudar, você vai consertar, porque Deus disse, Deus falou, e Deus é contigo. Quem crê, diga amém.